E, infelizmente, agora vamos trazer à tona mais uma vez aqui para o programa aquele caso que a gente repercutiu ontem, trágico, grotesco, da morte de um jovem de 27 anos numa clínica de estética aqui em São Paulo, que levantou uma questão polêmica sobre o uso do fenol para fazer peeling, o peeling facial, um procedimento estético, né? A dona do estabelecimento, que é a influencer Natália Becker, ela ainda está sendo procurada pela polícia e a morte de Henrique Chagas está sob investigação. Mas acredita-se que ele tenha sofrido o que foi considerado um choque anafilático. E o fenol, para quem não sabe, é um ácido bastante agressivo, corrosivo, que atinge as camadas mais profundas da pele, provoca queimadura e depois a descamação. O tal peeling do fenol, que a gente está tratando agora, como um procedimento, é conhecido, tá? É um método que muitos da comunidade consideram eficaz para o rejuvenescimento, mas também controverso para alguns, principalmente se não for aplicado da forma segura e por, claro, um médico habilitado. Mas para falar do assunto, vamos falar com quem entende do assunto para servir de advertência e alerta para quem quiser se meter com esse procedimento olhando adiante, entender as nuances. Vamos falar agora com a doutora Caroline Deitz, que é médica especialista em medicina legal e perícia médica. Então, muito bom dia, doutora. Explica pra gente o que o fenol pode fazer no organismo da pessoa. É uma substância altamente tóxica mesmo? Alergias são comuns? Conta pra gente. Bom dia a todos. O fenol, ele é uma substância que é utilizada com segurança por alguns profissionais, muitas vezes dependendo da concentração. Mas, em alguns casos, né, se essa concentração ela é um pouco maior e atinge camadas mais profundas da pele, ela pode ser ainda mais tóxica. Alguns estudos demonstram que existe até essa toxicidade, principalmente cardíaca, não tem uma correlação com a concentração, então alguns pacientes monitorados durante esse procedimento, eles têm arritmias, mas que acabam sendo cessadas espontaneamente, né? Então, claro que dependendo da concentração, se for e da forma como ele é aplicado, o ideal é que seja em ambiente hospitalar. Mas tem várias nuances ainda que têm que ser consideradas aí, principalmente a forma como ele foi aplicado, que tipo de composto foi utilizado. Além disso, né, então existe, sim, como bem falastes, a possibilidade de uma reação alérgica, sim, mas também tem que considerar se houve aplicação de algum anestésico ou a própria toxicidade da substância. Inclusive são algumas imagens fortes aí, mas é para realmente ilustrar a extensão do dano e a gravidade do contato com o fenol se for mal aplicado e mal utilizado. A gente estava projetando algumas imagens aqui, imagens que estão rodando em tudo que é lugar, mas a gente vai estar projetando seletivamente aqui também, porque ainda são 11 horas da manhã. Mas vamos ouvir aqui, doutora Caroline, olhando adiante, como é que a perícia foi lá e determinou de forma inequívoca que o motivo da morte do Henrique foi desse choque anafilático? Bom, deixa eu declarar que eu não tenho conflito de interesse nenhum aqui, né, para estar comentando esse caso, e as notícias que eu tenho acesso são as mesmas que vocês. Então, a princípio, não vi nada de oficial ainda da perícia, até porque o laudo médico legal, ele tem até 10 dias para sair e ainda assim pode ser prorrogado. E, com certeza, exames de laboratório vão ser essenciais para ajudar a determinar a causa da morte, e ainda assim a perícia tem limitações e essa causa ela pode sair como indeterminada e o médico perito precisa explicar no laudo médico legal todas as variáveis que foram consideradas, porque uma das hipóteses, por exemplo, de arritmia, é algo que não vai ser visualizado no ato da necrópsia em si, mas que é uma causa, assim, muito provável também. Vamos entender se tem a necessidade de fazer certos exames antes de realmente embarcar e fazer um procedimento desse. Mas, doutora Caroline, além disso, eu vou trazer agora, claro, o nosso Cristiano Beraldo, que vai te fazer uma pergunta agora. Doutora, bom dia. A gente vê esse universo da beleza, né, se proliferar agora com as redes sociais de uma forma impressionante. São bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro sendo gastos, né, através de procedimentos estéticos, etc. A senhora
sabe se existe no Brasil algum tipo de acompanhamento, de fiscalização da venda desses procedimentos? Se as pessoas que estão anunciando e buscando clientes são efetivamente capacitadas e gabaritadas, ou isso cabe exclusivamente ao paciente no Brasil apurar, verificar e aí então decidir com quem fazer os procedimentos? Claro que as clínicas de estética, elas têm que passar, sim, por fiscalização, mas a manipulação dessa substância fenol, né, ela pode ser adquirida, muitas vezes até em algum mercado negro, e profissionais que talvez não tenham o conhecimento necessário, então existe a possibilidade de manipularem com uma concentração maior do que adequada. E isso, né, com certeza existe uma falha grande, né, que deveria ser um pouco melhor fiscalizada para que as pessoas pudessem ser melhor protegidas, mas existem várias faixas de concentração, então esteticistas são também profissionais muito importantes, assim como os médicos, e elas podem fazer alguns procedimentos, mas que não sejam tão invasivos. Então, nesse caso, pode ser que tenha acontecido de ser utilizado uma concentração maior, né, de ter comprado esse produto, e a própria perícia vai ser importante, como a investigação, para determinar a rastreabilidade de onde veio, de qual era a concentração, se houve alguma outra substância até que possa ter sido utilizada junto. Bom, doutora Caroline, ainda permanece aqui com a gente, por favor, 11h12, passando a palavra para o Fabrício Naides, que também te fazer uma pergunta. Bom dia, doutor. É prazer falar com você. Olha, parece muito claro que no Brasil, principalmente no Brasil, nesse momento, existe uma epidemia muito grave de pessoas que, através desses tratamentos estéticos, eles querem colocar muita coisa na cara e sem ter nada na cabeça, né? Per capita só perde para a Coreia do Sul. Pois é, para você ver o tamanho de quanta gente aqui no Brasil está realizando esses procedimentos em diversos lugares que a gente não tem como atestar a segurança para a saúde humana. Eu queria saber, nesse caso específico, o que poderia ter sido feito a partir do momento que houve ali o choque anafilático para prevenir a morte, ainda mais levando em consideração que foi um procedimento realizado longe de um hospital, quer dizer, a dificuldade, a demora que poderia ter ali para levar o paciente até uma unidade hospitalar, para receber um atendimento adequado. O que poderia ter sido feito ali de forma emergencial? Não há como a gente saber com certeza que foi um choque anafilático ainda, né? Mas, por exemplo, em um ambiente hospitalar, e tem vários relatos de caso na literatura até de crianças submetidas ao fenol profundo em ambiente hospitalar, né, que é com uma concentração maior, e com a monitorização cardíaca ter alguma arritmia ou qualquer outra complicação, mesmo um choque anafilático, e conseguir ser revertida no hospital. Então, essas complicações, até mesmo com médicos, podem acontecer. A diferença é saber se está preparado para agir naquele momento, né? Então, com medicações que podem ajudar na reversão de uma arritmia ou no controle de uma alergia, caso seja essa a causa também. É isso, doutora Caroline Daitz. Obrigado demais pela sua presença. Na verdade, a gente vai pedir para você permanecer só para mais uma pergunta final, antes da gente seguir adiante com o nosso Morning Show aqui. Por que não, Mano Ferreira, com a pergunta? Bom dia, doutor. Obrigado por estar aqui esclarecendo nossas dúvidas. E eu queria saber, do ponto de vista do paciente que deseja fazer o procedimento, quais são os cuidados que ele precisa ter? Como saber que está indo num lugar adequado com um profissional capacitado para a aplicação do procedimento? É claro que hoje, né, os médicos são bastante fiscalizados pelo Conselho Federal de Medicina quanto à publicidade, né? Então, como isso deve ser feito, como deve ser exposto nas redes sociais, mas outros profissionais não têm toda essa regulamentação. Então, o próprio paciente ele tem que verificar se na rede social tem o CRM do médico, se ele é especialista, então vai ter um número de RQE, ou se não tiver nada descrito, né, se esse profissional tem alguma habilitação, né, ou se ele realmente
é um esteticista que tem alguma outra formação na área da saúde, que não a medicina. Então, é importante ele perguntar exatamente para o profissional os riscos envolvidos, se existe suporte, né, se acontecer alguma complicação, porque o fenol, por exemplo, a gente está vendo aí a imagem, ele retira camadas da pele e, além de ter essa toxicidade ali aguda, existem outras complicações. Então, não é só no momento do procedimento. Então, tem que ter um acompanhamento. Então, se eu vou em uma clínica de estética, será que tem um responsável médico por essa clínica? Então, eu tenho que fazer essas perguntas para saber. Se tiver uma infecção depois, quem que vai tratar ou qualquer outra complicação. Então, essas pessoas têm que procurar o amparo nesse sentido, né? Porque o resultado do procedimento, quando dá tudo certo, ele é incrível, né? Então, todos nós já vimos aí na internet. Então, é difícil alguém que não tenha já se submetido a algum procedimento ou que tenha vontade de fazer alguma coisa. Mas tentar se certificar, né, de todos esses itens que eu acabei de citar, que são muito importantes. Definitivamente muito importantes, falas muito ponderadas, acho que realmente o pessoal vai sair mais equipado para esse momento. Vou trazer aqui para finalizar a nossa entrevista aqui o Felipe Monteiro para te fazer uma questão, doutora Carolina. Bom dia, doutora. A minha pergunta é a seguinte, né? O fenol tem outros fins, sem ser estético ou só fins estéticos? E outra pergunta seria se você falou que tem que ser feito em ambientes hospitalares mais adequado. É normal usar fenol em ambiente hospitalar ou só clínica de estética? Depende da concentração. Então, existem clínicas que usam ele em uma concentração muito menor e que ele faz uma descamação bem superficial da pele. E ele é utilizado, sim, como antisséptico. Então, tem um relato na literatura até de uma pessoa institucionalizada, um ex-presidiário que utilizou ele como escabicida, né? Então, para sarna humana, e que ele teve o óbito logo após, né? E depois demonstra, então, a distribuição dele nos órgãos. Então, ele tem outras aplicações, sim, né? Mas na área estética, a mais amplamente utilizada hoje é realmente nesse formato de peeling. Essa foi a doutora Caroline Deitz. Acertei a pronúncia, que eu fiquei muito curioso desde o início. Acertou. Caroline Deitz, perita médica, melhor dizendo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Baita esclarecimento e vamos ficar espertos para não ser, talvez, a próxima vítima aí de erros dessa forma. Obrigado, doutora. Agradeço. A gente segue adiante aqui no nosso Morning Show e no momento onde eu vou convocar aqui minha diretora Helena, não me abandone. Vamos seguir adiante aqui porque a gente vai trazer o nosso merchanzinho aqui que ninguém é de ferro daqui a pouco. Esse programa aqui é muito prestigiado nesse sentido. Mas, cara, que assunto desgraçado esse, né, gente? A busca incessante pela perfeição, gerando a destruição completa da vida. Conhece algum caso que... Tudo bem, não precisa ser fenol ácido especificamente, mas algum caso trágico nesse sentido, de alguém que errou a mão com consequências fatais nesses procedimentos estéticos? Acho que tem... eu, pessoalmente, não conheço casos fatais. Mas lembra de algum caso? Mas tem vários casos que vão sendo noticiados aí. Pera um pouquinho. Conta pra gente, por favor, com muita calma nessa hora. Muita calma, muita vergonha e tristeza. Teve um dia que fui numa clínica estética, Marinho, para colocar enzimas na minha barriga para dissolver a gordura. E tive alergia. Tive uma alergia pesada. Olha aí. Empolou o rosto todo, empolou o corpo todo, né? Mas como é que foi o atendimento? Caralho. Não, eu fui para dermatologista depois, né? Mas dentro da clínica? Não, dentro da clínica não, Deu foi um depois. revertério Então total. você ficou por sua conta para resolver o problema. Nem vou Esse pegar, aqui é o mas problema. Esse aqui é Descobriu o grave. uma alergia na hora do procedimento. Na hora ali. Impressionante. Mas procedimento estético tem que ter muito cuidado. Até colocar silicone. Tem gente que coloca que tem problema com silicone. Até corte de cabelo, André. Tem que ter muito cuidado. Não dá pra sair, né? Ainda mais eu que tenho pouco cabelo, eu falo com conhecimento de causa. Agora tá crescendo um pouco, né? Vamos ver até quando. Fez implante? Não fiz implante. Eu vou fugir desse mal. Vou fugir desse mal. Esse aí não vai escapar. Mas tem muitos casos. É isso. O que a gente vê por aí de QEM humano... Tem vários casos de QEM humano,
Barbie humana, uma galera que gasta um dinheiro forte com Dizem isso. que eu pareço o tal Ken, mano, esse boneco Ken da Barbie, né, o Liberalode aqui. Eu já ouvi falar Agora muito que isso. você falou... Mas eu prometo que a única harmonização facial que eu fiz na minha vida foi no dia 10 de agosto de 1994, no útero da minha mãe. Você coloca Botox, Marinho? Nunca. Você faz Botox, Eu tô sim. adiando isso aí o máximo possível. Acho que em algum momento a gente Não, vai Botox ceder. eu faço também, Mas mais pra Botox frente. Não, preventivo. nunca fiz. Você faz botox preventivo? Preventivo eu faço. Eu desafio. Faz tempo que eu não faço, acharem. mas eu faço.